Irmãos e irmãs, vamos dar início à nossa meditação desta sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, dia 18 de abril. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Tenho esperado este momento, tenho esperado que estivesses assim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que viesses a mim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou o teu melhor amigo. Ninguém te ama
meu irmão e minha irmã, hoje é sexta-feira da Paixão, dia em que nós acompanhamos Jesus no seu sofrimento maior, na sua entrega ali na morte de cruz. Jesus foi condenado à morte e eles mataram Jesus. Meu irmão, minha irmã, a gente fica pensando, hoje é dia de pensar nisto. Por que que o ser humano gosta tanto de matar? Matar mesmo. A matança é uma coisa horrível. O mundo continua matando as pessoas. Mataram Jesus e Jesus está presente em tantas pessoas hoje que continuam morrendo. O mundo parece, o ser humano tem o prazer de matar. Triste a gente escutar isso, triste a gente enxergar isto. Você vê numa guerra, o outro atira ali contra o outro para matá-lo, matar o irmão, matar o ser humano. Mata as pessoas aí com a briga, a pessoa vai batendo no outro até matá-lo. É matar, e está matando Jesus. Na guerra ainda, quando atinge a pessoa com arma, mas obriga a população a viver uma vida tão impossível de ser vivida, sem comida, sem moradia, sem atendimento médico, sem nada, que é uma morte, como a morte de cruz, uma morte que vai morrendo aos poucos ali, com todo o sofrimento, desamparado, esquecido, abandonado. A morte de Jesus foi assim. Olhe a cruz para você ver. Ninguém estava presente, estava a mãe de Jesus, o João e algumas mulheres ali. O resto, todo mundo sumiu. E Jesus não foi assim matado na hora. Pregaram Jesus na cruz ali por volta de meio-dia. Ele foi morrendo aos poucos, até lá pelas 3 horas. Hoje, às vezes, a pessoa demora alguns dias assim, nesse processo de ser sacrificado, matado. O mundo precisa parar com isso, não é, meu irmão? A gente mata, às vezes, a pessoa até de raiva. Tem gente que mata o outro de raiva. Matamos o outro com nossa língua, falando mal. Como que nós destruímos o irmão? Tentar destruir Deus através de Jesus Cristo. E continuamos hoje destruindo um ao outro, às vezes dentro até das nossas organizações religiosas. A gente destrói, mata, acaba com as pessoas. Esse processo de destruição, de matança, é uma vergonha, é uma coisa horrível. As pessoas mais ricas, para poder continuar no poder, continuar tendo todos os seus benefícios, eles causam tanto sofrimento na vida da população imensa de pobres, matando-os aos poucos de tanto trabalhar, mata os pobres de tanto explorar deles, tira todos os direitos, todas as dignidades, as condições de vida dos pobres. Estão fazendo isso contra Jesus também. Então essa morte de Jesus na cruz não é só um Jesus que morreu há 2000 anos atrás, um Jesus que está sempre continuando a ser morto pelo sistema, pelos exploradores, por esse pecado que o ser humano carrega dentro de si, de ter prazer em destruir o outro. Você vê muito bem isso às vezes num casamento, aquele casal jovem, rapaz e moça bonitos, com o propósito de constituir uma família. Daqui a pouco arranca um de dentro de casa, o outro também de dentro de casa,
Quando a pessoa vai se casar, ele larga tudo para poder apostar numa outra vida, numa outra caminhada. Com o tempo, eles começam a matar um ao outro. Tem casal que não, a maioria dos casais, eles até ajudam o outro, salvam o outro, constroem o outro. Mas quantos casamentos hoje até a morte física mesmo, quantos homens matando sua esposa, mulher matando o marido. Mas quando não mata fisicamente, mata com desprezo, mata com tanto sofrimento, mata com traições, mata às vezes com situações que provocam doença um no outro. São tantas matanças, continua matando. A gente destrói. O dia de hoje é para nós podermos cair em si. Hoje, às vezes a gente pensa que sexta-feira da paixão é um dia para a gente ficar só fixado ali no que aconteceu há 2000 anos atrás. É claro, partindo disso aí, com os olhos fixos mesmo no Cristo crucificado, mas enxergar como que isso continua acontecendo hoje em nossa vida. E da sua parte, de cada um pegar para si mesmo, da sua parte falar: eu não quero ser um daqueles que condena Jesus. Eu não quero ser um daqueles que condena o irmão. Eu não quero fazer parte de matar ninguém, matar de forma alguma. Não só matar com arma de fogo, não só matar com qualquer outra coisa, mas nem matar mesmo com desfeita. Eu não quero fazer parte do processo que gera fome, que gera a destruição da pessoa. Eu quero ser solidário. Eu quero amar, eu quero edificar as pessoas. Se todo mundo, um por um, começar a refletir nisto, nós vamos ter um mundo melhor. Mas precisamos de pôr fim às matanças. É preciso pôr fim às destruições. É preciso que nós acordamos para esta dura realidade. Sexta-feira da Paixão é o dia que nós devemos de enxergar isto. O mundo que é criado por Deus para ser a nossa casa comum, onde nós todos temos Deus como Pai e cada pessoa como nosso irmão, não podemos viver nesse mundo de tanta disputa, tantas desigualdades, tantas matanças e tantas destruições. E aquele Cristo ali pregado na cruz, coroado com coroa de espinho, derramando o seu sangue, seja um sinal do que anda acontecendo com tantas pessoas hoje. E ele morreu ali na cruz. Nós vamos ver isso amanhã. A meditação de manhã vai fazer nós refletirmos sobre essa situação da morte de Cristo, os efeitos disso. Ele morreu na cruz para nos salvar. Por isso nós hoje estamos aí diante desta realidade da paixão e morte de Cristo. Vamos agora cantar o seguinte canto, nos preparando para acolher a palavra de Deus hoje. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. Do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.
relato da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lago da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse a Judas e aos soldados: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus disse: sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses, meus discípulos, se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiasse. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertence você também aos discípulos desse homem? Jesus respondeu: não pertence a nada disso. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio, muito frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bufetada, um tapa na cara, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não sou nada de discípulo desse homem. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou:
E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmo não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra esse homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos trazido esse homem a ti. Pilatos respondeu: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio. Chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você está dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas queremos que solte Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas, tapas na cara. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago esse homem aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me responde? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata.
Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meu irmão, minha irmã, ali em seguida vem aquela complemento da leitura, mostrando o que aconteceu ali após a morte de Jesus, os outros detalhes. Me interessava ali essa narrativa até quando diz a morte de Jesus. Meu querido, minha querida, a leitura é muito longa, não temos prazo para uma reflexão maior, mas hoje não é dia tanto de falar e dia da gente silenciar diante desse mistério da morte de Cristo e saber que Cristo passou por tudo isto por nós, por mim e por você. Cristo nos amou por tanto amor que tinha, que ele submeteu-se à morte, aceitou morrer, entregou-se à morte por amor a nós. No entanto, hoje é dia de você pôr uma coisa na sua cabeça: Jesus te ama muito. A paixão de Jesus por você é muito grande. Jesus te ama de maneira incondicional. Jesus não é aquele amor passageiro, não é aquele amor condicionado, aquele amor que exige trocas, mas um amor profundo, um amor maior. Sinta-se amado por Jesus. Olhando Jesus na cruz, tenta cair em si mesmo e constata o quanto que Deus te ama.
E procure amar a Deus também. Procure amar os irmãos. Se por causa do amor que você tem a Deus e aos irmãos, às pessoas, te pedirem que sacrifique a sua própria vida e que você também esteja disposta a doar a sua vida por causa do amor que você sente pelas pessoas. Vamos agora cantar o seguinte canto, nos preparando para fazermos a nossa experiência de Deus. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. agua del costado de Cristo, lávame. pasión de Cristo, confórtame. oh buen Jesús, óyeme. y dentro de tus llagas, Escóndeme, no permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. pasión de Cristo, Confórtame, oh buen Jesús, óyeme. y dentro de tus llagas, Escóndeme, no permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos agora sentir a presença de Deus. Você acredita, meu irmão, minha irmã, que Jesus ali naquele momento que estava pregado na cruz, aquele momento que estava ali sofrendo com aqueles pregos pregados em suas mãos, seus pés, aquela coroa de espinho, tomando bufetadas como nós vimos na leitura, naquele momento ali, naquelas horas em que Jesus foi completamente abandonado. Dos 12 discípulos que Jesus tinha, apóstolos que Jesus tinha, sobraram apenas João, o resto tudo estava escondido com medo. Estava ali a mãe de Jesus, Madalena, irmã da mãe de Jesus, mas o resto tudo sumiu. Estava ali abandonado, sabendo que daqui a pouco ia morrer. Estava sofrendo antes de morrer, derramando sangue, dor por todos os lados, a dor da traição, aquela coisa horrível que Jesus estava passando. Mas ele estava em comunhão com Deus. Aquele Jesus que saía à noite para rezar, passava a noite na montanha em oração. Aquele Jesus que dava testemunho da presença do Pai em todos os lugares que ele estava. Aquele Jesus que nos ensinou a conviver com Deus de maneira total, que nos ensinou a nos entregar a Deus. Ele agora, nesse momento, convida você, faça também a sua entrega a Deus.
Entrega você inteirinho a Deus. Não importa o que está acontecendo com você, talvez você esteja sofrendo tanto nesse dia de hoje. Talvez você esteja com tantos problemas, quantas coisas aí te torturando, quantas coisas difíceis a gente passa por elas. Não importa, se entrega a si mesmo para Deus, entra nessa sintonia com Deus. Não é que a gente estando com Deus a gente vai deixar de sofrer, não é isso não. Não é que a gente estando com Deus o sofrimento vai diminuir também, não. O sofrimento continua da mesma forma, mas a gente sofrer com Deus é diferente. O sofrimento passa a ser uma entrega nossa a Deus. O sofrimento causa efeito. Sinta Deus aí com você. Sinta Deus aí no seu profundo. Sinta Deus aí na sua alma, no seu coração. Nessa sexta-feira da paixão, junto com Cristo, sofra com Ele, mas em comunhão com Deus. Ama a Deus, ama profundamente a Deus. Sinta-se Deus tocando no fundo do seu ser, no fundo do seu coração, no fundo da sua alma. E agora, meu irmão, minha irmã, conversa com Deus nessa sexta-feira da paixão. Pede a Deus para que você não tenha medo de passar pelos sofrimentos, pelas dificuldades. Não tenha medo das dores. Claro, você não vai procurar sofrimento, nem dificuldade nenhuma, e muito menos a dor. Mas você não tenha medo de passar por tudo que estiver no seu caminho. Você seja uma pessoa que passe pelo que tiver, mas desde que você esteja aí continuando com a sua fidelidade ao projeto de Deus para a sua vida. Jesus passou por tudo aquilo porque ele estava sendo fiel ao projeto que Deus tinha para a vida dele. Ele estava cumprindo a sua missão e, como cumprimento da sua missão, o mundo deu para ele em troca a morte de cruz. Que se tiver de acontecer isso com a gente passa pela cruz. Pede a Deus para te dar coragem, para que você carregue a sua cruz, você assuma a sua cruz, você vivencie a sua cruz. Deixa Deus tocar aí no seu coração. Pede a Deus para tocar no seu coração. Pede a Deus para te dar coragem, te dar mansidão, te dar equilíbrio, te dar constância. Pede a Deus para não deixar você se desesperar ali. Você não viu Cristo em momento nenhum desesperado. Jesus tinha um coração compreensivo. Ele tem esse coração compreensivo. Pede a Jesus para que você seja assim também. Meu irmão, minha irmã, reza a Deus pela sua família, para que sua família aprenda com Jesus a viver cada momento da vida. Reze a Deus para que sua família seja uma família abençoada, uma família voltada para Deus, uma família que dê os passos que tem que ser dado, passando por todas as tribulações, mas confiante em Deus. Reza a Deus por todas as pessoas que também hoje são condenadas, são crucificadas. Entrega tudo isso nas mãos de Deus pela intercessão de Nossa Senhora, cantando o seguinte canto. Maria, Mãe de Deus, querida Mãe, o teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador, exemplo de coragem, fidelidade ao céu. Foi difícil teu caminho, mas com fé seguiste a Cristo até o Calvário. Em pé permaneceste sem desfalecer,
diante do madeiro que o teu filho morreu. Maria, vem e dá-me tua mão, conduze-me ao teu filho que morreu na cruz. Ensina-me a confiar e esperar, ensina-me a crer, ensina-me a querer, ensina-me a amar, ensina-me a caminhar com Deus. Maria, mãe da vida, Maria, mãe do amor, Maria, nossa mãe, és mãe do nosso Salvador. Maria, mãe de todos os cristãos, socorrei-nos na dor, na aflição. Maria, segura minha mão, não me deixe sucumbir, ensina-me a ser fiel. Ensina-me o caminho até a cruz. Vem, ó Mãe, ajuda-me a caminhar. Se eu desfalecer, segura minha mão, pra eu não desistir e até a cruz chegar. Pois eu sei que a cruz não é o fim, pois nessa cruz teu filho morreu por mim e por amor a nós ressuscitou. O teu filho redentor veio a todos resgatar, e o teu amor, ó Mãe, o meu coração vem acalmar. Maria, mãe da vida, Maria, mãe do amor, Maria, nossa mãe, és mãe do nosso Salvador, és mãe do nosso Salvador. Agora vamos encerrar a nossa meditação de hoje rezando: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Receba agora a bênção especial de hoje. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser. Permaneçam na paz de Cristo. E vamos encerrar a nossa meditação cantando o seguinte canto. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Pela cruz tão oprimido, ai Jesus desfalecido, pela tua salvação, pela tua salvação. De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, vê a imensa compaixão, vê a imensa compaixão. Em extremo desmaiado, deve auxílio tão cansado, receber do Siné, receber do Siné. O seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, eis no pano apareceu, eis no pano apareceu. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra o Salvador,
ovelhas chorosas, é Jesus Consolador, é Jesus Consolador. Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado dos pecados e da cruz, dos pecados e da cruz. Dos vestidos despojado, por algozes maltratado, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. Sois por mim na cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira e com furor, com cegueira e com furor. Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes. Ó, que grande é minha dor, ó, que grande é minha dor. Do madeiro vos tiraram e amai-vos entregaram, com que dor e compaixão, com que dor e compaixão. No sepulcro vos deixaram, sepultado vos choraram, magoado coração, magoado coração. Meu Jesus, por vossos passos, recebei em vossos braços a mim, pobre pecador.